Olá, iniciando mais um episódio do Amadcast, hoje como host a Daniela Azevedo. Olá, boa noite. E como nosso convidado, Marcelo Teixeira, nós vamos falar sobre REURB. Olá, boa noite, eu adoro falar sobre REURB, tá? Bem-vindo, Marcelo. Bem-vindo, Marcelo. Já iniciando, Obrigado, Marcelo, até para as pessoas te conhecerem e saberem um pouco mais, né, de como que você fez o direito e também a escolha por agora para esse universo da REURB. Conta um pouco da sua trajetória profissional para a gente. Bem, Ana Paula, eu formei na Faculdade de Direito, na Faculdade ASA de Brumadinho, né? Eu sou hoje especialista em REURB, sou CEO da Registra Brasil, que é uma empresa que presta serviço de regularização fundiária. Sou também CEO do Instituto Nacional de Regularização Fundiária, tenho uma empresa de loteamentos que chama Mavaca, e sou presidente da comissão de REURB da OAB Contagem, do nosso presidente Rogério Lisboa. A REURB começou para mim, gente, porque eu tinha uma empresa de loteamento, que é a Mavaca Loteamentos, e nessa empresa tinha alguns loteamentos, tinham 2 loteamentos que não tinham sido levados a registro, que estavam irregular. A gente sempre lutando para fazer regularização, mas esbarrava sempre num entrave, que era a ausência da Lei 13.465, né? Porque a gente às vezes tinha tudo para regularizar, mas descumpria alguma legislação da Lei de Parcelamento de Solo do município, né? No momento atual, né? Às vezes quando foi feito não descumpria. E nisso, em 2017, quando surgiu a Lei 13.465, nós começamos a trabalhar, a estudar sobre a lei. Eu falei, opa, essa lei aqui resolve aquele problema que eu tenho lá. Então, talvez um dos primeiros protocolos de pedido de regularização fundiária pela Lei 13.465 de 2017, o Decreto 9310 de 2018, nem pode utilizar esse 9310 de 2018, porque eu acho que em 2017, final de 2017, a gente já tinha protocolado o primeiro pedido de regularização fundiária. Aí nós fomos aprendendo com os problemas que foram surgindo, os procuradores dos municípios não acreditavam muito naquela lei, como é que pode? Isso tem que ser dividido, tem que ser parcelado pela 6766, mas eu falei, não, esquece isso, é uma lei nova, que dá uma varinha de condão para o prefeito e que ele pode regularizar todo o município dele. Perfeito, então assim, a REURB surge por uma questão que você precisava regularizar a particular sua, e aí você se encanta pelo projeto, pela forma de regularizar, a possibilidade de regularizar essas propriedades, e aí você começa a adentrar e regularizar o estado todo e Brasil todo. Exatamente. Assim, eu fiquei encantado porque era uma novidade e eu me sentia apto a discutir aquele assunto com qualquer pessoa, sabe? Não tinha muito especialista por aí, né? Então eu fui me especializando e comecei a me julgar um conhecedor do assunto. A gente está sempre aprendendo, né? Lógico, mas eu vejo hoje o que a gente fazia lá atrás, os atestados de veracidade do que foi relatado, os tipos de documentos que eu criei, eu não tinha um Ctrl+C, um Ctrl+V para fazer, porque não tinha um outro paradigma para eu usar, para a gente poder utilizar naquela regularização fundiária que a gente estava fazendo. Então, nesse momento, a gente realmente criou um monte de coisa e agora, cá na frente, a gente vê os documentos, às vezes, criados por prefeituras ou por pessoas realmente que entendem de REURB, e a gente vê que não estava fora, a gente estava muito próximo do que é hoje. Então, lógico, tudo quando começa bate um pouco a cabeça, mas o resultado eu acho que foi muito positivo. E hoje eu me realizo profissionalmente, eu me realizo socialmente e financeiramente também. Sim. Com a regularização fundiária. Então foi nesse momento assim que você percebeu que era interessante, né, esse nicho para você fazer essa modificação, que você atuava na advocacia, né? E aí você acabou dando todo assim, fazer uma trajetória aí de mudança, né, de nicho, para falar, olha, agora eu quero, porque a REURB, ela é muito pela via administrativa, né? Então, como que foi isso para você perceber que, olha, eu vou querer atuar agora só com o REURB? Interessante você falar isso, Daniela, porque na realidade eu sou empresário na área de parcelamento de solo, de loteamento, e nesse momento eu utilizava muito do direito, né, do curso que eu havia feito, para o benefício da própria empresa.
Então, assim, a gente advogava uma advocacia de fórum, eu não tinha, bem dizer. Então, quando surgiu isso aí, eu me vi um advogado novamente, isso aí que foi um grande motivador, sabe? Para a gente trabalhar com regularização fundiária, e eu vi que tinha uma necessidade muito grande de ter mais gente para trabalhar. Sim. De estar capacitando a prefeitura, de estar capacitando os próprios profissionais que trabalhavam com aquilo, e a gente foi moldando os profissionais da área de arquitetura, da área social, da área de engenharia, a gente foi moldando todo esse pessoal para que passassem a entender realmente de REURB, porque o arquiteto, são poucos os urbanistas, né? Normalmente o arquiteto quer fazer um projeto, quer fazer uma casa, logo, principalmente depois que formou. E eu consegui mostrar o tanto que era interessante o arquiteto trilhar pelo caminho do urbanismo. Fazer, você pegar uma vila e criar um projeto urbanístico ali, criando saídas para onde não tem, acessibilidade e tudo mais, e aquilo passou a ser um desafio na mão dos arquitetos que trabalham com a gente, e nós achamos ótimo isso, e estamos indo de vento em popa, graças a Deus. E na sua visão, assim, Marcelo, qual que seria o maior problema enfrentado pelas pessoas que querem fazer REURB, assim? Você já trilhou o início, que foi muito mais difícil, que é aquela história. Não tinha nada, não tinha nenhuma referência, mas hoje a gente já sabe, tem alguns profissionais, ainda são poucos que atuam no mercado, mas o que dificulta mais os profissionais a entrarem no mercado de REURB? Você falou a palavra, referência. Tem alguém de referência para seguir, para se instruir com aquilo ali, sabe? Porque vai aparecendo várias doutrinas, várias leis num pessoal que está aprendendo agora, e às vezes aquele livro que a pessoa publica não fala a verdade. Você está entendendo? Então, muita gente tomou por base o livro da Michelle. Eu gosto particularmente que ela veio com alguns modelos, né? Eu até brinco com ela, porque mostro para ela, eu tenho todos, desde um fininho assim, que era um laranjado, eu tenho todos, Michelle. Mas a gente chegou a protocolar antes da publicação desse livro dela. Eu gosto muito do livro do Juan. Então, assim, a gente tomou por referência algumas pessoas para a gente seguir, mas realmente, se não puser a mão na massa, não vai conseguir romper. Então, você tem que sentir as dificuldades e para você ir atrás da solução daquelas dificuldades que você está tendo, para você trabalhar com aquilo. Hoje o mercado de REURB é muito bem remunerado. Eu te afirmo, é fácil de fazer uma conta, você pega um núcleo com 100 unidades, se você fizer R$4.000 cada REURB, nós estamos falando de R$400.000. Então, assim, é um nicho muito bem remunerado. Você tem que saber fazer, e sozinho não se faz. Você tem que estar junto, então o jurídico tem que estar junto com a parte técnica de agrimensura, de arquitetura, de urbanismo, junto com a parte social, para que esse conjunto que a gente gosta de falar que é multidisciplinar, né? A REURB é multidisciplinar. Então, enquanto se não une todas essas disciplinas para ter um conhecimento bem vasto, bem, como se diz, de todos os aspectos, né? Realmente fica difícil chegar a algum objetivo. Levar registro, para ser mais sincero. Uhum. Sim. E o que mais assim motiva, né, nessa realização de REURB para você? Eu fiquei muito motivado. Não sei se vocês já viram a entrega de título de uma regularização fundiária. Assim, você entrega o título para uma pessoa que passou 3, 4 gerações sem nunca ninguém ter tido um documento daquele imóvel. A pessoa não teve ninguém, nem o avô, nem o tataravô, nem um tetravô, nenhum teve um documento sequer da residência, que foi o único bem de todas essas gerações, sabe? E a hora que você entrega o título para uma senhorinha que ela te abraça e chora, isso é muito legal. E a gente sabe do alcance disso, da mudança socioeconômica que se dá num núcleo que foi regularizado. Então, isso é um grande motivador, com certeza. Deve ser uma realização, né? Sim. Porque eu imagino, assim, numa menor proporção, quando é a regularização por meio da USCA-Peão. Então, assim, num núcleo muito maior, impactando várias famílias, deve ser uma sensação muito gratificante mesmo. Nossa, Sim, a gente verifica isso, assim, tem prefeitos de cidade
pequenas do interior que a gente chegou a regularizar, que ele queria fazer, não faz esse núcleo pequeno aqui de 130, 150 habitantes. E a hora que você faz a entrega, que o povo abraça o prefeito e fala que ele conseguiu isso, que eu estou dando de presente a matrícula da praça daqui do distrito aqui para vocês aqui, vou dar de presente para a prefeitura a matrícula da escola. E todo mundo sente que o prefeito que foi atrás daquilo ali, sabe? O capital político que se ganha é muito grande e emociona o prefeito. Nesse caso lá, eu quero regularizar a cidade toda e tal, agora nós vamos regularizar. Então isso aí é um motivador, isso é motivador. É um impacto, assim, que é um retorno imediato que eles percebem, né? Na realização ali da família, do núcleo todo atingido e dele também como político, né? Como gestor ali, para ele deve ser... muito gratificante. Essa lei veio de uma forma assim, para facilitar, né? E é o que você falou, tantas gerações aí, nossa, a gente tem só um contrato aqui, né? De gaveta. Às vezes nem contrato. E às vezes nem tem. É um recibo. Né? Não, e às vezes sumiu, não tem mais nada, se perdeu, né? Sabe? E aí tem só as contas, uma conta de energia, conta de água, mas não... meu avô comprou de não sei quem, eles vão contando, aí assim... gera dentro daquele núcleo ali uma insegurança, porque nunca tem na cabeça deles. Não tem um documento. A sensação que eles têm é que eles podem ter que sair dali a qualquer momento. Então, na hora que eles percebem aquilo materializado, deve ser muito bom. Você imagina assim, Ana Paula, os brasileiros, de uma maneira geral, talvez, eu não vou... O Instituto Data Marcelo falou que 95%. Vamos pôr aí uma grande maioria da população brasileira, talvez o único bem que consegue na vida é a casa de morar. Verdade. E às vezes nem ele conquistou, é herança do avô, do pai, e aquilo ali é o único bem que a pessoa vai ter durante 2 ou 3 gerações. E o único bem que você tem, você não tem documento nenhum dele. Eu tenho um contrato de compra e venda. Tem um recibo. Tem um recibo. Não é assim. Não sabe se tem valor, eles têm muita dúvida, né, a respeito disso. Até para quem quer vender também, né? Exatamente. Porque sempre vai ser a transmissão só de posse. Aí desvaloriza, porque não tem documento nenhum, então vou pagar menos. Então aquele imóvel já começa com um valor mais abaixo, 30%, às vezes até mais. Barato, 30%, 40% mais barato do que realmente ele valeria se fosse no mercado estivesse regular. Depois eu vou falar sobre essa questão financeira, mas pensa bem para você ver, uma casa de R$1 milhão e tem vários, porque a gente, quando está falando de Uber, a gente está sempre lembrando de assentamento, de loteamento autodesenvolvido, de vilas, mas tem vários bairros novos, bairros chiques, né? Condomínios e tudo mais, que é tudo irregular. Aí você pega e vê uma casa de R$1 milhão, R$1,5 milhão, como é que você consegue pagar R$1 milhão, R$1,5 milhão numa casa que a pessoa não vai te dar um documento dela? E a casa às vezes vale muito mais, mas ela não pode ser vendida. Não pode pedir tanto. Não pode pedir tanto, porque a pessoa pega e fica lá com o imóvel sem conseguir fazer nenhuma transação comercial com ele. E ele deixa de ser um capital, né? Ele passa a ser só um ninho de morar. Verdade. Com certeza. Verdade. E Marcelo, qual que é a importância, assim, agora a gente entrando mais para os advogados, para os nossos associados, do advogado na execução da REURB? Qual que é o papel ali de nós, advogados, dentro dessa estrutura toda? Diferente de outras leis, né, que vem estipulando a necessidade determinando a necessidade do advogado para a condução daquela lei, né, tem várias dessa forma, a REURB não vem determinando que tem que haver um advogado para se cumprir. Mas eu vejo uma dificuldade muito grande de se cumprir sem a lei, sem o advogado, sem manter o advogado durante os procedimentos. A lei é de procedimentos. E tem procedimentos que são peculiares do advogado. Tem tratativas que são peculiares do advogado. Uhum. Tratar com o titular do cartório é uma tarefa do advogado. Quem tem que estar entendendo um pouco sobre as matrículas, mesmo que entenda um pouco, quem tem que estar entendendo um pouco sobre as matrículas para falar sobre a regularização com um titular de um cartório de registro de imóveis, tem que ser um advogado. Não adianta você mandar um arquiteto assistente social que ele não vai ter nem vocabulário adequado para estar tratando isso com o titular do cartório.
Para tratar com o procurador do município, na instauração da REUB, quem que tem que estar? É o advogado. Essa peça é fundamental. Eu vou até além. Hoje fala-se muito do marco temporal, que a partir de 22 de dezembro de 2016, somente núcleo consolidado após 22 de dezembro de 2016, é que poderia ser regularizado. E hoje nós sabemos que não é. Eles podem ser regularizados pela legitimação fundiária. Por outros institutos elencados no artigo 15 da lei, ele pode ser regularizado. A lei é expressa em dizer que não pode regularizar um núcleo urbano consolidado após 22 de dezembro de 2016 para legitimação fundiária. Então, essa análise da lei, essa interpretação, essa hermenêutica desse assunto, só pode ser feito por um advogado. Quem que chegaria a essa conclusão? Sim. Eu tenho exemplos aqui na grande BH aqui de procuradores que não aceitavam a regularização fundiária do núcleo consolidado posterior a 22 de dezembro de 2016, com base na lei, sem entender a lei, sem conseguir fazer uma análise correta da lei. E depois, através do mandado de segurança, a pessoa foi obrigada a fazer. Então, para se evitar esses percalços, é que tem que ter um advogado para estar conduzindo a interpretação da lei como deve ser feito para um profissional do direito. Sim. E todos os procedimentos, né? Porque são muitos documentos, essas análises, né? Das matrículas, até dos documentos de quem está na posse ali dos imóveis. Tem que ter uma análise que tem que ser jurídica. Eu não imagino nem o arquiteto, nem o agrimensor, o assistente social fazendo essa análise. Não tem como. Por mais que não tem que ter um domínio, né? Exatamente. Para interpretar aquilo ali e aplicar, para enquadrar todo o procedimento dentro da lei. Até mesmo para evitar uma fraude, na palma. Você vê a pessoa está fazendo uma regularização fundiária e chega um documento de posse que não deixa transparente que aquela posse existe, e a pessoa, talvez, de uma outra área, vai interpretar que está tudo bem. E o advogado vai ver a existência da fraude ali naquele negócio. Então, realmente, é imprescindível. E isso vem assim, vem de encontro com a necessidade da área do direito, que eu entendo, sabe? Porque precisa-se ter um outro nicho do direito. Precisava ter esse nicho do direito agora saindo, que não fosse para a pessoa, ainda mais que nós estamos vivendo um boom de novos advogados no mercado, precisava de ter esse nicho para que não fosse obrigado todo esse pessoal que está chegando agora no mercado, direcionar todo mundo para o fórum novamente. Aí todo mundo vai de novo para a advocacia judicializada. E tem essa oportunidade aí carente no mercado, gente. Volto a falar, muito carente de profissionais para fazer REUB. Não está tendo, não. Como começar a ganhar dinheiro, né, na REUB? Você pode ganhar dinheiro na REUB, primeiro você tem que entender do assunto. Porque o que acontece com a REUB? Você vai lendo e pesquisando sobre o assunto. Já viu aqueles livros 3D que você fica um tempão olhando assim, depois ele pega e brota na sua frente assim? Aí para mim foi dessa forma. A gente ia lendo, como eu vou fazer nessa casa, naquela ali, naquela outra ali? Não, gente. A hora que brotou que eu tinha de regularizar um bairro inteiro, um núcleo urbano informal, eu falei, nossa, mas agora ficou tudo muito mais fácil. Então a pessoa tem que adquirir conhecimento, né, entender realmente o que ela está fazendo. Depois disso, gente, tem que se associar à parte técnica. Quem que é alguém que faz a parte de agrimensura, de voo de drone, essas coisas. Quem faz essa parte técnica? Opa, eu vou agora garimpar alguém do mercado para poder... vou garimpar agora um condomínio, um núcleo urbano informal, num município que já tem estrutura, de preferência, um município que tem a estrutura organizada para poder a REUB tramitar com tranquilidade lá dentro, porque senão tem um município que você vai protocolar e aquilo não vai sair dali. Vai ficar lá 6 meses, tudo mais, te obrigar a entrar com mandado de segurança, obrigação de fazer e outros remédios jurídicos que podem existir. Mas isso não é um propósito. O propósito é conduzir a REUB até um registro. Então você vai no município que está acontecendo a REUB, que tem estrutura administrativa para conduzir a REUB dentro da parte administrativa do município, e acha um núcleo informal ali e começa a conduzir aquilo ali. Normalmente a gente faz, a primeira coisa que se faz é uma assembleia, é chamar a população e explicar os benefícios daquilo ali e como que é feito.
E aí, depois, feito isso, você vai já garimpar os munícipes interessados, vai pegar o nome e tudo mais, e ali você vai fazer o contrato dessas pessoas. E a parte de agrimensura vem depois medindo e vetorizando cada uma das casas, casinha de cachorro, casinha do galinheiro e tudo mais, vem desenhando tudo aquilo ali. Depois você vai colocar cada munícipe dentro de cada casinha dessa aí, e mais alguns procedimentos mais, você vai estar registrando aquele parcelamento de solo. Mas assim, para quem nunca mexeu com o REUB, Marcelo, veio a dúvida assim, como é que ele vai descobrir quais são os municípios que estão aptos já para fazer essa execução? Porque a gente sabe que muitos até têm vontade, mas não tem profissional ainda preparado para fazer o projeto, executar. Às vezes até o prefeito tem essa intenção, mas ainda o procurador não aprofundou. E como que um advogado que quer entrar no mercado, ele vai identificar esse município? Eu acho que de cara no site da prefeitura vai aparecer lá um setor de REUB. Uhum. Se já licitou, se não licitou, se está acontecendo a REUB específica, se está acontecendo a REUB S. E aí você, acreditando que nesse momento você já conhece do assunto o suficiente para fazer algumas indagações, vá até a prefeitura, procure o procurador do município e pergunte como que está acontecendo a REUB. Se já tem um trâmite traçado, se já tem uma cartilha dizendo quais os caminhos a serem traçados, porque são procedimentos. Mas essa metodologia dentro da prefeitura, ela ainda não é unificada. Eu estava com o Roberto Troza, que é o presidente da Comissão de REUB da seccional da OAB aqui de Minas, e é uma luta dele tá unificando esses procedimentos dentro das prefeituras, para que todas trabalhem da mesma forma. Ficaria um negócio muito fácil de trabalhar. Mas cada prefeitura tem a sua peculiaridade, a forma de trabalhar. E ali, por ser advogado, você tem que alinhar o jeito que a prefeitura quer com o jeito que o cartório quer. Então, a reunião entre a prefeitura e o cartório é fundamental. Estou fazendo um pedido de instauração de REUB aqui, e já tentar ver a agenda do oficial de cartório e do procurador do município. Para ver, às vezes tem algumas divergências no memorial descritivo, no parcelamento do solo, algumas coisas que aquele titular quer de uma forma e a prefeitura quer de outra. Aí como que você vai entregar? Vai entregar de duas formas? Não, vamos alinhar qual das formas aqui é melhor que atenda as duas partes. E aí para você saber como proceder para que a coisa aconteça. Senão, para também. Interessante, né? E aí tem que haver também uma mobilização, então, né, da comunidade para adesão a essa REUB também, né? Porque tem que ter a colaboração. Não é só, você falou, tem a questão do prefeito, tem a questão do cartório, mas também a população. Exatamente, isso é fundamental, Daniela, porque é o seguinte, a mobilização que vai ser feita e a quantidade de gente, você pega um núcleo de 200 pessoas, você consegue pôr 100 pessoas dentro de uma sala, de um salão, de uma praça, e você vai ser convincente dos benefícios da REUB para essa população naquele momento, principalmente a gente que gosta de parcelar em mais vezes para ficar uma parcela bem acessível a todo mundo. Então, naquele momento, você tem que convencer ali 70%, 80%. E ali eles já vão sair com um pré-contrato assinado. Então, a maneira de mobilizar isso, nós da Registro Brasil utilizamos o carro de som. Quando tem uma rádio comunitária, uma rádio local, a gente utiliza a rádio local. As meninas com panfleto nas caixas de correio, o Instagram tráfego pago, faixas, isso durante 15 dias esse trabalho. A gente gosta ainda de dar uma pipoca, um caldo, quando é época de frio e tudo mais, para estar trazendo a comunidade para realmente entender aquilo e aderir. Porque uma REUB que você tem adesão de 5% da população, você vai tomar prejuízo. Então a gente tem lá uma média de 30% num primeiro momento, 30% de adesão do núcleo urbano informal num primeiro momento. Depois que você titula, você tem mais 20% ou 30%. Alguns não ficam lá de São Tomé, lá incrédulos, que vão receber o Deixa aí na frente, deixa na frente. Depois que você titulou, você majora um pouquinho o preço, e você vai conseguir vender mais 25%, 30% ali, você sai do núcleo entre 50% e 60% da comunidade atendida com o registro e a regularização da casa onde mora, perante a prefeitura e perante o cartório.
Eu acho bom que a gente até não comentou, Marcelo, assim, como tem essa fase inicial, e até para explicar, e tem pessoas que provavelmente estão nos ouvindo agora ou assistindo, que não sabem bem o que é REURB, você poderia falar um pouco assim, das especificidades da REURB, as duas formas, para justamente as pessoas, porque tem aqui é paga, tem aqui a não e aí assim, muita gente ainda não sabe, tem dúvida. Aí dá uma diferenciada aí nos procedimentos, justamente para quem não teve contato nenhum com o REURB, possa entender, porque além de ter esse convencimento da população, tem essa modalidade também específica que vai adequar a cada caso. E quem pode, né, tá solicitando. Isso é importante a gente falar. Porque você falou, você tem uma empresa que faz, né, a questão do registro, mas e se não for? Que aí eu acho que vai entrar também essa questão, né, da social. Exatamente. A Lei 3.465, artigo 14, vem elencando todos os legitimados a requerer a REURB, que nada mais é o munícipe coletivamente ou individualmente, né, através de associação ou individualmente, o Ministério Público, a Procuradoria, a própria Prefeitura, Ministério Público, eu falei, são o que está elencado lá, e no artigo 7º do Decreto 93/10 de 2018 também vem falando as mesmas pessoas que estão legitimadas a requerer a REURB. A REURB tem duas maneiras de se pagar, né? Ou por um ente federativo, Estado, União, município e algumas autarquias correlacionadas e tudo mais, que paga para se regularizar um determinado núcleo, licita por várias formas de licitações, e acha uma empresa adequada para fazer aquele trabalho ali. Somente para a REURB-S. Se você estudar bem a lei, você vai ver que há a possibilidade de ser licitado uma REURB-E. E há um monte de controvérsia, eu sei que um monte de gente vai discordar disso, mas tem uns casos específicos que numa outra ocasião eu vou falar sobre eles. Mas normalmente quando é licitado é um REURB social. A pessoa não vai pagar emolumentos cartorários nenhum, nem para registrar, nem nada. E existe a outra maneira que normalmente é feita para a REURB específica, que é o munícipe pagando. O munícipe, através da associação, contrata a empresa e cada um paga da sua casa. A empresa vai lá e faz o serviço. Normalmente é feito isso para a REURB específica, mas também pode ser pago pelo REURB social. O artigo 33 da lei, parágrafo 2º, que foi modificado com a lei Minha Casa Minha Vida, abre que é possível fazer a regularização fundiária em núcleos urbanos informais sociais, às expensas dos ocupantes, tanto a infraestrutura quanto a própria REURB, tá? Mesmo sendo S, é possível ser feito custeada pelos os ocupantes do núcleo. E ali, lógico que onde é uma REURB específica, o preço que você vai estar utilizando para a regularização fundiária daquele núcleo é um pouco maior do que o que você vai estar usando numa REURB social. Normalmente não vai ter condição de você cobrar um valor mais alto, né? Então, de toda maneira, é possível fazer a REURB paga por dessas duas formas. Interessante você falar isso, pelo que eu entendi. Das duas formas, o advogado ele vai poder, vamos supor, você criou uma empresa de ser remunerado, né, de registro, né, para esse fim de REURB. Então ele pode, ele mesmo ir captando ali, né, ir na comunidade, núcleo, né? Naquele núcleo, para poder fazer, olha, a gente tem com essa proposta, o valor é tanto. Da mesma forma, ele pode participar de uma licitação e quem vai estar pagando, no caso, não vai ser ele, vai ser o município. Isso mesmo, né? Exatamente. No caso de licitações, normalmente os editais requerem uma comprovação de capacitação técnica. Aí você vai ter de mostrar que você já conseguiu regularizar, que você já levou a registro um outro núcleo com tantos ocupantes, e assim para todos os profissionais que vão ser utilizados naquela regularização. Vai ter que provar através da CAT, do arquiteto, do engenheiro, que já foi regularizado. É uma certidão emitida pelo CREA, que mostra que já houve uma regularização fundiária, que chegou a registro utilizando aquele profissional.
assistente social da mesma forma, engenheiro ambiental da mesma forma e assim sucessivamente. Normalmente os editais, eles são bem complexos, né? Tem vários requisitos, mas tudo tem que começar, né? Então, Sim, você tem que ter um registrou, caminho. E assim, às vezes para o profissional que está pensando em entrar, às vezes vai fazendo essas parcerias com os técnicos, vão pegando os núcleos, até adquirindo a própria experiência para depois começar a participar dessas licitações. Exatamente. Aí às vezes você conseguiu levar registro junto com um engenheiro amigo seu, mas ainda você não tem um assistente social, mas depois você descobre um outro assistente social que você vai levar junto com você, que vai montar aquela equipe ali, que vai ter capacitação técnica suficiente para participar de uma licitação e ganhar. A licitação, ela remunera mais baixo do que o valor de mercado quando você vende para o município. Mas tem a vantagem de receber um montante aglutinado, né? Todo o valor, mas de uma vez só. E também não fica ninguém de fora. A REUB que você faz tratando direto com o município, eu coloquei aqui que de 40% a 50%, a gente, às vezes, não vai participar daquela regularização fundiária e não vão aderir àquela regularização que está acontecendo ali. No caso da REUB feita através de licitação, todo mundo vai aderir. A prefeitura vai pagar por todos os ocupantes daquele núcleo. Sim. E aí, assim, pelo tudo que você relatou, assim, né, o papel do advogado da assessoria jurídica, desde o início até o final, com a entrega do registro ali, é importante. Eu não consigo enxergar um processo de REUB sem a participação de um profissional da área jurídica. A importância, né, de ter essa assessoria. Isso é tão verdade, Ana Paula, que olha para você ver, teve um pessoal que buscou uma assessoria nossa no interior do estado, não vou falar o nome do município não, que tinha 3 empresas lá, que eram empresas de engenharia, que já estavam acostumadas a fazer o trabalho técnico para alguns advogados para as ações de uso capião. Então falou, não, leu a lei, isso aqui eu consigo fazer. Eu sou engenheiro, agrimensor, eu vou voar aqui de drone, vou fazer e tal. Aí começaram a fazer a REUB dentro desse município, independente do bairro. Um dia aqui no bairro de Caldo, no bairro de Lato, e fazendo de casa em casa e vendendo, mas sem estar colocando no mesmo núcleo. E a hora que protocolava, tinha devolutiva da prefeitura. Protocolava, devolutiva da prefeitura. Até que uma delas nos chamou e foi lá ver, tinha o que nós falamos, gente, isso é por núcleo. Nós vamos conversar com você aqui, é por núcleo, a interpretação da lei. O que é núcleo que está falando aqui? Esse bairro aqui. De entender o que você está falando. Caracterizar o núcleo mesmo. Exatamente. Porque senão aí se ficar espaçado, perde até o objetivo. Não é o objetivo da lei. E aí que nós conseguimos alinhar isso, e essa empresa que nós prestamos essa assessoria alinhou isso junto com a prefeitura pediu a gente para dar, porque eles se julgavam, as 3 empresas, como concorrentes. Todo mundo vendendo para todo mundo e tal. Aí, quando agimos dessa forma, a prefeitura falou, não, por favor, então procura as outras empresas para que alinhem e sorteiem entre si os núcleos ali, para que cada um fique com um núcleo e a sua venda que você fez no meu núcleo eu assumo e assim sucessivamente. Foi uma boa alternativa, né? Foi. E aí conseguiu distribuir entre os 3 ali que tentaram encabeçar. O que eu estou querendo mostrar é que se não tivesse um raciocínio jurídico formado para estar interpretando e analisando junto com a empresa que estava fazendo a prestação de serviço técnica lá de agrimensura, não sairia REUB. Então é uma demonstração clara que não vai sair se não tiver um profissional do direito relacionado. Tanto que essas licitações que eu comentei, Daniela, todas elas exigem 2, 3 profissionais do direito. Vai fazer um plantão documental num bairro. Não é opcional. Você vai fazer um plantão documental, tem que ter um advogado para estar analisando a cadeia de posse que teve ali, sabe? Sim. Tem que você não está pulando, tem que respeitar tudo isso. E a REUB, né, o interessante é isso, trazer a realidade, né? Do que, na verdade, colocar no papel a realidade. Você não vai ter que ficar ali fazendo modificações, porque quando você vai regularizar um empreendimento, você tem que adequar.
Aí leva na prefeitura, às vezes, né, toma uma bomba ali na questão, não, isso aqui você tem que readequar, tem que desfazer, construir de novo. A REURB não. Quando vai fazer a regularização pela 6766, a pessoa vai, às vezes, adequar a lei de parcelamento de solo no município, né? Tem que adequar, senão você vai estar infringindo a lei de parcelamento. A questão, né, de área de preservação, né, tem de doação, cuidado, tem que ter percentual, assim. Exatamente. E na REURB, não. O máximo que pode acontecer, e acontece, é quando é pago pelo município, a REURB, eles pedem um projeto urbanístico no final, direcionando as soluções para os problemas de mobilidade dentro do núcleo. Sabe? Aí você faz algumas sugestões, fala, indeniza essa casa aqui para poder ter acesso à ambulância, aquela parte lá de baixo. Diminui esse passeio do lado de cá, para poder ter acesso ao lado de lá. E aí as urbanistas, as arquitetas têm que fazer aquela ginástica, principalmente quando é dentro de um assentamento, de uma vila, tudo mais. É muito difícil criar mobilidade, aí você vai falar, não, aqui precisa de um corrimão, é muito íngreme esse beco aqui, precisa de escada. Aí você vai tendo de criar soluções para aquele núcleo urbano informal que está sendo regularizado. Se for bairro, né, colocar às vezes ali também escola, né, implementação de escolas, centro de saúde, né? Exatamente. Aí tem que estar olhando a distância da escola, a quantidade, adequar tudo aquilo ali à necessidade. Mas depois de regularizado, até para o município colocar as políticas públicas dentro do núcleo, fica tudo mais fácil. Sim. Entendeu? Ele consegue justificar. Exatamente. Se precisar desapropriar, alguma coisa assim, ele consegue justificar ali a motivação. Sim. E a própria pessoa também entende, né? Se explicar bem, ela vai entender que realmente onde ela ocupou é uma via, um lugar de acesso, enfim, que a comunidade toda precisa daquela situação. E aí, pagando a indenização justa. Mas aí tem um outro porém também, que a lei estipula que deve ser colocado dentro do próprio núcleo. Quem for removido tem que ser colocado dentro do próprio núcleo. Acho que é o artigo 10 da lei. Lógico, dentro do possível, né, gente? Não tem se lugar, não tiver lugar, não tem como. Mas a preferência é que a pessoa permaneça. Faz um sentido dela permanecer. Porque ela pertence àquele local, né? Mas, às vezes, se tiver tudo ocupado, às vezes há anos, fica difícil alguém... Né? Não sobra, não tem espaço, às vezes. Exatamente. E nesse artigo fala de duas situações que às vezes as pessoas não comentam, né? Que é a titulação da mulher, preferencialmente, né? Quando tem um homem ou mulher, vai titular em nome da esposa. E essa questão de, se houver remoção, tem que tentar colocar no núcleo ou próximo do núcleo, não tirar a pessoa do ambiente que ela vivia. Interessante. Da mulher... Sabe por quê? Teve na exposição de motivos da lei alguma coisa assim? Porque geralmente é a mulher que fica muito com a família, né? Tem isso. Sim. Até mesmo assim, mulher vive mais, né? Eu vou dar um exemplo que eu escutei em um congresso. Nessas vilas aí, principalmente essas vilas mais violentas, vai acontecer da pessoa tá namorando, tem a casa dela, tá namorando, casa, o cara morre no meio do tráfico ali, ela arruma outra pessoa, ela entra pra dentro, põe ela pra fora. Põe ela pra fora da casa dela. Fala, não, aqui você não mora mais não, então vou arrumar outra pra ficar aqui. E a pessoa ficou com a casa. Ela sem documento, ela não se sente amparada pela justiça para poder requerer a reintegração de posse, no caso lá, né? E ela tendo o título, ela vai entrar com uma reivindicatória de propriedade e ela vai se sentir amparada, ela vai se sentir dona. Essa questão de se sentir dona, gente, é tão interessante. Tem núcleo que a gente faz a regularização fundiária, passa ali 2, 3, 4 meses, você passa no núcleo, você vê a grade da casa da pessoa pintada, um jardim na frente, onde era de tijolo a pessoa rebocou, a porta está pintada com chave, tem um toldozinho na entrada da casa, a pessoa passa a se sentir dona. Ela cuida, né? Ela começa a investir, ela já não tem receio mais de investir. Aquele prazer, né? Isso aqui é meu mesmo. E isso vai impactando em tudo, porque aí no comércio local, valoriza regularizando
tudo. Na realidade, vai ter uma receita, o município vai ter uma receita, porque Exato. agora vai arrecadar IPTU. Então, Sim. esse imóvel vai entrar no mercado imobiliário, possibilitando financiamentos. Então, você começa a gerar ali riqueza dentro daquele núcleo. Exato. Com certeza. Então, o impacto, assim, às vezes, não é só a questão da regularização, mas tem uma sociedade toda envolvida Que é no entorno beneficiada. que é beneficiada. Você falou muito bem. Verdade. E você considera que tem uma missão, né, nesse mercado de REUB? Qual que é essa missão que você... Gente, eu quero ensinar um pouco o que eu aprendi, sabe? Eu quero... do Instituto, a gente tem o Instituto de Regularização, Instituto Nacional de Regularização Fundiária, é a Netflix da REUB, é o REUBflix. É o Biflix. Se você entrar lá no Instituto Nacional de Regularização Fundiária, você vai ter acesso a essa REUBflix, onde tem vídeos ensinando cada uma das situações. Se você está fazendo a regularização fundiária de um determinado núcleo, aparecer um lago lá no meio, o que eu faço? Vou ligar para o Chapolin? O que eu vou arrumar com esse lago aqui? Então lá vai ter alguém que vai explicar para você o que fazer, quais os órgãos notificar, como regularizar aquele núcleo sem ferir ambientalmente aquela existência daquele lago ali. Lá dentro da REUBflix tem uma aula da Dilana, grande amiga minha lá de São Paulo, assistente social, que fala como subir no morro para fazer um cadastro social. Vai estar lá dizendo lá como tratar com esse poder paralelo que existe nos morros, que pode não permitir que você faça a REUB ali. Como tratar o uniforme, o crachá, o que fazer. Então, assim, a REUBflix, todas as situações que você pode passar durante a REUB que você está executando em um determinado núcleo, vai ter lá vídeos pequenos, talvez 1 hora de vídeo, mas dividido em videozinhos de 10 minutos, com qualidade de cinema, com iluminação de cinema, até maquiagem a gente passa no pessoal. Olha só. Preparação boa. E para quem tiver interesse para participar, é uma aula, um instituto, e aí a pessoa adere, e aí é uma mensalidade, igual a Netflix, como é que é? A gente está lá hoje cobrando R$549 por 1 ano de acesso. Uhum. Então tudo tem podcast lá também. Não tão lindo igual esse. Tem podcast, tem um Profissão REUB, onde a gente faz lives. Tem situações, tem modelos de peça lá dentro, se você precisou, vai ter uma REUB de A a Z lá, que é um curso de REUB de 2 horas. Tem REUB do começo ao fim, da instauração ao registro, como modelo de processo, para você pegar modelos de petições e de requerimentos, né? Então, é um grande auxiliar na regularização fundiária, tanto para as prefeituras, sabe? Bom, também para os advogados e também. assistentes, todo mundo que deseja atuar, né? Exatamente, para todo mundo que deseja atuar na Tem o caminho das REUB. pedras aí. Sim. Tem o caminho das pedras aí, pelo Exatamente. que eu entendi. Aí você consegue ir ali avançando. Para quem não tem quem já possa explicar nem nada, é um bom início. Assim, eu não tive essa facilidade no início meu, não. Então, assim, eu acho que é um facilitador, sim. E ali vai ter o contato de cada... O próprio Filomeno, que é uma das pessoas que criou a lei, junto com o Silvio Figueiredo, tá lá dando uma aula lá, falando porque às vezes alguém vai falar assim, no contato do legislador não era essa, o legislador vai estar lá dentro, dando uma aula lá, vamos ver se era essa a vontade dele. Então, assim, tem vários facilitadores e o contato individual de cada um dos professores, sabe? Eu precisei falar com essa pessoa, vou entrar em contato aqui. Ou então... com dúvida, Exatamente. É uma coisa acessível, a pessoa consegue contatar o professor e aí esclarecer ali a dúvida que ela está. Exatamente. Muito bacana. Marcelo, e assim, como que as pessoas te acham agora nas redes sociais? Quem quer acompanhar mais seu trabalho, deixa aí pra gente. Bacana. Regista.brasil no Instagram. Você vai ter acesso aos nossos núcleos, onde a gente está fazendo a regularização fundiária. Marcelo_Teixeira 02 é o meu pessoal. Eu posto algumas coisas de REUB lá também, mas é o meu Instagram pessoal.
O Instituto Nacional de Regularização Fundiária você vai achar no INREUB. Você vai conseguir também, @INREUB, acessar o Instituto Nacional de Regularização Fundiária e você vai gostar, tenho certeza. Espero ter contribuído. Adorei, Marcelo, assim, gostaria muito de agradecer. Eu acho o REUB muito fascinante, assim, pelo espírito do projeto de regularizar grandes áreas, assim, a gente sabe que tem muito ainda imóvel irregular no nosso país, existem, assim, às vezes, núcleos mesmo enormes, Sim. né, loteamentos que, às vezes, por alguma dificuldade não foi conseguido regularizar perante o município, e aí isso vai se perdurando durante anos. E ter essa possibilidade de regularização, ainda que num primeiro momento seja 30%, 40% de adesão da população, ainda já vai fazendo essa movimentação de crescer aquela economia como um todo. Sim. Então, assim, para nós que somos operadores do direito, isso deve ser muito gratificante. Você vê ali aquela realização de uma comunidade toda crescer, porque não é só a regularização, é o crescimento daquele núcleo todo, né? Verdade, e pela via extrajudicial, né, administrativa, Que é muito que é mais muito mais rápido. rápido. Então, assim, uma regularização você levaria 10, 20 anos, sabe, né, mais, você às vezes consegue aí em 2, dependendo, né, 2 anos, 6 um ano, meses, 6 meses, pois é, a olha, 1 ano, 9 que meses. é um bom interessante, tempo. para quem está envolvido ali, né, o quanto que isso é gratificante para o profissional também, além da população, né, isso é muito importante. É uma resolução pensando, né? Sim. Na nossa área, que tudo é muito Muito moroso. é. Um ano É, instalagem de É. todos. Né? para nós Então, E a assim, comunidade uma eficiência, participa com a gente. Né? é uma eficiência assim, que realmente tem que ser buscada, né? Por Sim. nós e por todo mundo também. E você vê que como que demora, né? Nós estamos em 2024, essa lei de 2017. Olha quanto que teve que caminhar para a gente chegar agora nesse benefício. tempo Calcula-se 30 milhões de imóveis a serem regularizados. Sim. ainda. Não deve ter regularizado aí 500 mil? Não sei Muito dizer, pouco. né? Mas eu até gostaria de saber essa Estamos caminhando com uma estatística. evolução muito boa aí, né? Tem uma mudança socioeconômica do país muito grande, né, gente? Complementando o que você falou brilhantemente aí sobre a regularização fundiária, gente, é um gerador de riquezas, Sim. em todos os aspectos que você imaginar, para o município, para o munícipe, para o profissional, para o Para todos os núcleo de uma envolvidos. maneira geral, sabe? Então, essa maneira... Cartório, banco, né? Para o Tudo, banco, né, tá? o banco já fica interessado, você regularizou um bairro, ali vai ter agora título de direito real ali, que vai Sim. ser garantia para um empréstimo, são Exatamente. potenciais novos clientes. Então é gigantesca a modificação. E crescimento, cenário né? De uma nacional. certa forma, de toda aquela sociedade ali, evoluindo mesmo. Sim. Porque possibilita, às vezes, ter montar um negócio, enfim, eles conseguem ter de onde tirar recursos para poder justamente Sim. crescer. Exatamente. Hoje a gente não teria, se fosse para ter uma Apple no Brasil, não teríamos. Porque o Steve Jobs teve de penhorar a casa dele, para hipotecar a casa dele para poder levantar fundos para fazer para criar a Apple. Da mesma forma, Bill Gates também hipotecou a casa dele para levantar verba para fazer, recurso para fazer, para montar a Microsoft. Então, assim... Você vê, grandes empresas, né, Sim. tem muito essa história. E realmente, às vezes, para você criar e empreender, você precisa de um volume maior de recursos. De recursos, E aí você só consegue obtendo dando em garantia um patrimônio. bem, Exatamente. Então é isso. Marcelo, muito obrigada. Você vai ter que voltar ao nosso podcast para Sim. esmiuçar mais sobre REUB. Só deu para dar um panorama assim, geral, né? Verdade. Mas fiquem ligados que a gente com certeza vai marcar um novo episódio para a gente esmiuçar mais alguns detalhes. Mas gostaria muito de agradecer você por compartilhar seu conhecimento conosco aqui um pouco. E sigam eles nas redes sociais. Também sigam a AMAD. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Lembrando que o nosso episódio ele vai todas as quartas-feiras ao meio-dia. E vocês fiquem atentos também para o nosso congresso. Porque vai ser realizado que dia, Dani? Dia 26 de julho agora. 25 Tá perto, né? 25. de julho. 25 de julho. E a gente já está no terceiro lote. Tá E eu creio que vai rápido. esgotar rapidamente. Já, acho que sinceramente, acho que em uma semana já vai Já vai esgotar. Então fiquem atentos, porque é um evento presencial que abordará várias áreas do direito imobiliário. Então, assim, quem puder estar em Belo Horizonte, não deixe de participar e faça logo sua inscrição. Com certeza. Até Esperamos mais, vocês, gente. Até mais. Até, gente.